Lacan vai criar um conceito que é muito complexo, difícil, que vai ter várias mudanças, que é a noção de gozo. O gozo na boca dele não é o gozo no sentido comum, o gozo no sentido comum é o clímax, né, do prazer. Por Lacan não é isso. Vai ter várias definições de que é o gozo. Para Lacan isso vai evoluir bastante. Mas a gente pode dizer que quase no final da obra dele, isso significa anos 70. Né? Ele faleceu em 81, ele trabalhou até o final. Né? Os últimos dias da vida dele, ele estava trabalhando, fazendo os nós, tudo isso. Bom. Então, não no ano 70, mas 73, etc. O gozo, a gente poderia dizer que na boca e na escrita de Lacan, o gozo é uma modalidade de fazer com o outro. Uma modalidade de fazer com o outro. Uma definição minimalista. Bem diferente das definições anteriores. Hein? Mas, na verdade, é a partir desse conceito, e a gente vai ver isso, que Lacan vai tentar reconceptualizar essa noção freudiana de falhos. Ele vai manter essa ideia do falhos, mas desconstruindo essa noção do falhos que é o poder do lado do homem. Ele vai manter uma coisa do lado da palavra, para guardar essa origem teórica. Mas ele vai falar de gozo fálico. Gozo, quando ele fala disso, mais uma vez, a modalidade específica de fazer com o outro. Fálico, e com essa referência freudiana, mas não significa o objeto fálico do pênis na ereção, que vem dizer uma coisa da sexualidade ligada com o poder. A gente pode dizer, eu vou entrar mais tarde nos detalhes dessa questão do gozo fálico, mas a gente pode dizer que, para Lacan, esse gozo, ou seja, essa modalidade de fazer com o outro é uma modalidade de fazer com o outro que vai supor, que vai sustentar nossa realidade concreta. A realidade concreta. A realidade concreta. Ganhar dinheiro, conquistar um novo emprego, a criação, pode ser desse lado, fazer uma formação, receber uma formação. E essa modalidade de fazer com o outro, esse gozo fálico, que está em jogo em várias realizações do ser humano. E homem e mulher, fisiologicamente homem e mulher, todo mundo, a maioria das pessoas sabem fazer muito bem com essa modalidade específica que Lacan vai nomear gozo fálico.
Lacan vai dizer, mas na verdade não tem só esse gozo fálico, ou seja, não tem só essa modalidade de fazer com o outro, tem um gozo outro. Uma modalidade de fazer com o outro, outro. Entendeu? Ele vai nomear isso o gozo outro, mas não é uma referência com o outro, mas é só porque tem a ver com uma outra coisa. Uma coisa que ele não conseguiu, na verdade, nomear. Ele tentou. Ontem a gente fez uma sessão de um seminário que eu chamei Lacan o chinês, e eu falei disso, da função poética, como Lacan vai aproveitar dessa natureza poética na escrita chinesa. Lacan vai segurar essa noção para trabalhar questões cruciais. E, então ele vai falar da função poética, que é uma função d'autre chose, de uma coisa outra. A dimensão poética, a dimensão é o lugar da coisa outra, d'un ailleurs. Como se diz em português ailleurs? Eu perguntei com a Natália e eu esqueci. Aliás. Ailleurs. Alhures. Alhures. Isso, alhures. Alhures. Esse gozo outro tem a ver com isso. Alhures aqui não é aqui. Isso, o território do gozo outro tem a ver com esse alhures. Com essa função de outra coisa. É chamado poético. Sim, isso é a função poética. A função poética é uma definição da função poética. O que é a função poética de um texto? É um convite para uma coisa a outra. De alhures.